Então, a gente está aqui para conhecer um pouco mais da tua vida. A gente te conhece como secretário de comunicação de vários governos, né, como diretor de vários órgãos de imprensa, mas o cidadão, não é, como o José Osmando, né, como ele é da onde, né, porque aqui a gente entrevista alagoanos que a gente acha e de repente o cara diz, não, eu não nasci em Alagoas, mas eu me... Então, o José Osmando é de onde? Vamos começar por esse comecinho que a gente sempre começa aqui. Veja bem, eu me considero de espírito, de coração, de mente, me considero alagoano, com muito orgulho, muita alegria, mas eu na realidade nasci numa fazenda de produção de café que pertencia a meu avô e depois incorporada com meu pai e minha mãe, no município de Bom Conselho de Papacaça, em Pernambuco. Olha... É um município, Bom Conselho de? Bom Conselho de Papacaça. Um nome maravilhoso. É conhecido como Bom Conselho, na realidade o nome completo é Bom Conselho de Papacaça, que fica entre Garanhuns e Palmeira dos Índios. Ele divisa com Palmeira dos Índios já em Alagoas. Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, para pegar essa... Por que Papacaça? Você tem alguma... É uma expressão que tem origem indígena. Bom Conselho tem várias aldeias indígenas e é uma cidade que ficou muito famosa por duas lideranças muito fortes que sempre teve no passado, na política, que eram o Coronel Zé Abílio. Eita, muito Coronel falar. Zé Abílio. Naquela época que Pernambuco era... Quem falava muito dele era o nosso querido Edécio Lopes. Pois é, exatamente. Pernambuco era muito dominada por essa figura de coronéis que não tinham patentes militares, mas tinham essa conotação dentro da política. Na realidade, eram as pessoas que mandavam. Força de coronel. Tinham força de coronel, comandavam eleitorado, elegiam candidatos até muita influência do delegado, o padre, o juiz. Então, Bom Conselho era dominada pelo Coronel Zé Abílio, isso na época em que eu nasci, e pelo padre Alfredo Damaso, que era tão ou mais político do que o próprio Coronel Zé Abílio. E os dois eram amigos, depois se tornaram adversários, e E meu avô tinha muita passagem entre os dois, né? E eu nasci aí... Bom Conselho é limite com Alagoas? É limite com Alagoas, é limite com Palmeira dos Índios. Então, com meu avô já com problemas cardíacos, já tinha tido algumas incidências de hospitalização e aí a família resolveu vender a fazenda e comprar uma fazenda em Palmeira dos Índios, uma fazenda que era uma fazenda de produção de coco que ficava a 5 quilômetros da sede de Palmeira dos Índios. E foi aí que eu vim aos 9 anos de idade e toda a minha formação, toda a minha vivência como criança, pré-adolescente, adolescente, foi em Palmeira dos Índios. E aí eu sempre fui muito ligado a interesse de literatura, sempre gostei muito de ler, e fui estudar no Colégio Pio XII, que era um colégio famosíssimo, que Alagoas teve em Palmeira dos Índios, que era um colégio de padres da congregação do Sagrado Coração de Jesus, e todos os professores eram padres, eram sacerdotes. Mas era um colégio que dava muita liberdade e estimulava muito a atividade intelectual, a atividade cultural, literária. E aí foi a minha época em que eu comecei a participar dos grêmios literários, a fazer jornal de classe. Nós tínhamos um diretório estudantil muito forte, o diretório estudantil tinha um jornal próprio, era o Juventude Palmeirense, que eu fui diretor. Depois eu criei, quando Palmeira dos Índios ganhou
um arcebispado, que foi Dom Otávio Aguiar, foi o primeiro bispo de Palmeira dos Índios, e era uma pessoa, eu ali adolescente, mas tinha muita ligação com ele, e montamos, a diocese tinha uma gráfica, a gráfica estava parada, e eu tive a ideia eu tinha 14 anos de idade nessa época. Ainda era linotipo, né? Era linotipo. Eu tive a ideia de, junto com meu amigo Aloysio Alves, esse publicitário da Chama, sim, que é meu amigo de infância e de adolescência, aí montamos o jornal Folha de Palmeira, que durou 1 ano e 7 meses. Era um jornal mensal que circulava em Palmeira dos Índios e tinha uma boa aceitação. E ali foi uma escola para mim. E eu nunca, a partir daí, eu nunca mais larguei o jornalismo. E abracei o jornalismo como a minha opção de vida. E vim para Maceió, trazido pelo velho Rodrigues de Gouveia, que foi do jornal de Alagoas, dos associados durante muito tempo, responsável pela formação de inúmeros jornalistas, inclusive Aldo Rebelo, que é uma pessoa que trabalhou comigo na redação. E a partir Mas peraí, que a gente já está adiantando esse negócio. Vamos voltar lá para Palmeira. Então, José Ormando, como você já disse, era filho, neto de um produtor de café, o pai herdou, e a mãe também essa fazenda. E como era essa primeira vida aí, você passou pouco nos cafezais, como foi essa primeira infância e depois essa vinda? E quem eram esses pai e mãe de Zé Ormando, o avô, não é? Qual era a participação deles na Palmeira, no Bom Conselho? Você já falou do avô, que o avô, né, vivia entre esses dois líderes políticos, né? Exato. As minhas memórias da fazenda são memórias muito de lúdicas, de brinquedo, de liberdade. De brincar com sabugo de milho, né? Como diz a história. De catar caroço de café, o passarinho comia o fruto e caía a sementezinha. Que dizem que é o melhor café e a gente recolhia aquilo para... Durante o período da festa da padroeira, da igrejinha aqui lá do Nossa Senhora da Saúde, a gente vendia aquilo para poder fazer o dinheirinho para comprar bala, para comprar essas coisas. E as minhas lembranças daí são muito de arranhões nas pernas, de correr no meio do mato, de arranhar a perna Descobrir ninho de galinha que bota pela... Exato. Foi um... Ô menino, descobre onde essa galinha está pondo. De montar a cavalo, de tomar banho de açude, essas coisas que a gente faz muito. Aí vem para Palmeira. E com um detalhe, minha mãe teve 10 filhos. Como era o nome dela? Dona Zezé. Dona Josefa era chamada Zezé, meu pai era Antônio. Dona Zezé e seu Antônio. 10 filhos. 10 filhos. Toda a educação primária... Os filhos todos vingaram? Todos vingaram. Ela teve um aborto no meio, normalmente no meio as mulheres disso. Teve um aborto no meio disso. Mas dos 10 filhos eu sou o mais novo. E ela... Toda a educação primária dos 10 filhos foi dada por ela em casa. Maravilha. Ela tinha uma sala que ela transformou numa sala de aula e ela dava aula para os filhos todos, cada um no seu tempo, né? Maravilha. E para os filhos dos moradores. Então, esse gosto pelo... Então você tem essa memória de ter estudado ali com aquelas pessoas que moravam na fazenda. Exatamente. E com a sua mãe, todas as matérias ela ensinava? Ensinava matemática e português. Então a gente ia para o exame de admissão sabendo bem matemática e português, que era o passo para você entrar para o ginásio e a partir daí... E aí era uma vitória dela, né? Quando cada filho... Então, por isso o apego que eu tenho pelas raízes. É que determina o homem, né? Esse momento aí. Pois é, e de Palmeira,
vim em 70... Sim, mas aí foi para isso quando ela dava aula lá na fazenda em Boconselho. Mas essa mudança para Palmeiras, você não causou um estranhamento? Não, porque Palmeiras é muito grande, mas já era na época também... Já era visitada muito. Já era uma cidade maior, já era na época também de entrar para o colégio, então foi tudo no tempo certo. E depois da minha passagem para o Palmeiras, desse meu vínculo dessa minha descoberta pela comunicação, pelo jornalismo, fui fundador, fui repórter da Rádio Educadora Sampaio do Palmeiras, foi a primeira emissora Então, fui repórter, cobri episódios, alguns tenebrosos, como a tentativa de assassinato do Robson Mendes, que era deputado estadual na época, levou vários tiros, mas não morreu. Morreria depois também assassinado, mas nessa época em que ele sofreu esse atentado, eu acompanhei a polícia, eu garotão ainda, mas trabalhando como repórter já. E na minha vinda para cá... Repórter de rádio. Repórter de rádio. Maravilhoso. Repórter de rádio. Em cima da notícia ali. Profissionalmente... Como era esse... Porque era gravador, como é gravador, que faz? Gravadorzinho? Profissionalmente, o meu primeiro trabalho foi em rádio.